Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa exposição acerca da República Romana, hoje nós vamos falar de uma das características unificadoras desse longo período histórico denominado República. E essa característica de hoje são as magistraturas romanas, ou seja, a existência de vários cargos públicos que efetivamente governavam a civilização romana, a cidade de Roma e os seus domínios. No período monárquico, o poder estava nas mãos de um único monarca, de um único rei. Olha, eu não gosto muito de falar monarquia para falar acerca do período monárquico, uma vez que monarquia não é uma palavra romana, mas sim uma palavra grega. Mas enfim, esse nome é muito consolidado e não tem problema nenhum. Mas o que a gente muda do problema do mundo real, do período real, para o período republicano? No período real, havia um rei que exercia as funções de governo, as funções militares, enfim, e no período republicano, vários magistrados passam a exercer essas funções. Magistrado possivelmente vem, já mencionei isso, de magis cetera, aquele que fala mais, aquele que tem autoridade. Então, a palavra magistrado ela é meio que parente também da palavra mestre, da palavra magistério, professor. Olha como é que as palavras são parecidas. Então, não é magistrado no sentido restrito que a gente dá hoje, né? Hoje, aqui no Brasil, em 2020, a gente chama de magistrado o juiz, aquele que tem a função no poder judiciário, né? Funções no poder judiciário de juiz ou de desembargador. Magistrado lá tem um sentido muito mais amplo, são as autoridades públicas. As autoridades que são eleitas, isso é interessante, é diferente da monarquia, são autoridades eleitas e que também exercem o seu poder por um período de tempo limitado. Elas são eleitas para um mandato, esse mandato em geral é um mandato de 1 ano e normalmente também é mais de um magistrado que exerce aquela função. Então, por exemplo, a gente tem 2 cônsules no mínimo, 2 pretores no mínimo, vários edis, vários questores, né? Então a gente pode unificar as características gerais dessa magistratura, diferente ali do poder real, do poder do rex, por essas 3 características principais. Eles são eleitos, eles são eleitos para um mandato, esse mandato tem um período definido no tempo e sempre existe pelo menos mais de um magistrado exercendo aquela função. O Zé Carlos Moreira Alves, no livro que eu já mencionei, Direito Romano, ele gosta de dar nomes para esses princípios, né, para esses princípios de organização, coisa de jurista, né? Então, ele vai falar temporalidade, colegialidade, né, que seriam os nomes dessas características. Mas vamos entender o que é isso. Eles são eleitos, é mais de um, e eles têm um termo no seu mandato. Aliás, curiosidade, a própria palavra candidato, ela vem das magistraturas romanas. Por quê? Todo mundo tem aquela imagem do patrício romano, do nobre romano, utilizando uma toga, né? O que é a toga? Né? A toga é interessante, eu vou deixar também o vídeo que fizeram, se não me engano, na Universidade de Leicester, na Inglaterra, em que eles reconstituem a toga romana. Então eles pegam lá um ator, um sujeito lá, 2 mulheres vão vesti-lo, a toga é enorme, é um pano, uma meia-lua de 3, 4, 5 metros de comprimento, aquilo ali é enrolado no corpo. Mas enfim, então todos nós temos essa imagem da toga e aqueles que iam se candidatar durante as eleições, durante o momento eleitoral, eles vestiam uma toga totalmente branca. E essa toga era inclusive esbranquiçada com giz, muitas vezes. E tinha o nome de toga cândida, né? Cândido de branco. Então, candidato é aquele que veste a toga cândida e por isso vai ser eleito. Muito legal essa ideia, né? Enfim, então esse período é caracterizado por essas magistraturas, as magistraturas seguem dessa forma. Antes da gente analisar cada magistratura também, eu vou fazer um rápido comentário acerca de patrícios e plebeus. Nós vamos ver em outra aula a organização antropológica da família romana e que vai ficar mais clara a ideia de patrilinearidade, o paterfamilias, etc. Entretanto, é suficiente no dia de hoje a gente adiantar o seguinte: havia
uma parcela da população romana chamada patrícios. Esses patrícios possivelmente são aquelas famílias antigas de tradição, que vem desde a fundação de Roma, então são os pais de Roma. A gente pode imaginar, gente, na realeza, que eles tinham ali um senado, o senado já existia na realeza, uma assembleia dos pais dessas famílias, e dessa assembleia era escolhido o rei. Isso é substituído na república por cônsules e por patrícios, né, por diversas assembleias de patrícios, o senado continua existindo, que vão escolher os magistrados. Então tá vendo como é que não é uma ruptura, é uma evolução dessa estrutura? Mas enfim, esses patrícios então seriam os fundadores de Roma, os descendentes daquelas famílias antigas de Roma. Como Roma vai se expandindo, como Roma começa a conquistar vários povos ali ao redor, povos latinos, povos úmbrios, povos etruscos, povos sabinos, gregos, enfim, e Roma se torna rica, poderosa, possivelmente foi isso que aconteceu. Ela recebe ondas de imigração, ou ela traz pessoas para Roma, ou ela captura pessoas para Roma, e essas pessoas são pessoas sem origem romana, ou pessoas que não conseguem remontar a sua ancestralidade aos patrícios. E essas pessoas que são os plebeus. Possivelmente, se a gente for ver a literatura especializada, que ela é hipercrítica nesse ponto, no meu modo de ver, ela vai dizer assim, olha, ninguém sabe ao certo o que é patrício, o que é plebeu, existem várias e várias hipóteses acerca disso. Mas para os nossos fins aqui, introdutórios, podemos imaginar isso. Olha, havia ali um conjunto de pessoas da sua origem romana, os patrícios, daquelas várias famílias, as famílias são chamadas de gens ou gentes, e havia aqueles outros que afluem para Roma e surgem ali dentro daquela civilização, daquela cultura, daquela sociedade romana. E os começos da República são caracterizados, há indícios disso, que eles são caracterizados por um conflito entre patrícios e plebeus, e que esse conflito é o conflito justamente de assimilação desses povos, desses conquistados, desses imigrantes, dentro da sociedade, dentro da cultura romana. Esse conflito, ele pode ser visto, ele é conhecido como conflito das ordens, ele pode ser visto em vários exemplos em que progressivamente os plebeus conquistam seus espaços dentro da cultura romana. Eles vão conquistando espaços na cultura e na sociedade romana. Por exemplo, no início, o consulado ele era aberto apenas aos patrícios, até que alterações na legislação, chamadas leis sextas licínias, vão abrir o consulado também para os plebeus. Outro exemplo, os chamados concílios da plebe passam a eleger um magistrado específico, que é o tribuno da plebe. Esse tribuno é intocável, embora um ou outro foi assassinado durante a história romana, mas esse tribuno era sacrossanto, intocável, e ele tinha poder de controlar os atos dos outros magistrados, exercendo poder de veto. Então, é mais um exemplo de que, em ali alguma forma de conflito prolongado ao longo dos anos, eles foram conquistando seu espaço. Até que o momento mais marcante é uma lei chamada Lei Hortência, Lex Hortência, e essa lei estende a todo cidadão romano as leis aprovadas no Concílio da Plebe. Inicialmente, as leis aprovadas no Concílio da Plebe, elas valiam apenas para os plebeus, até que essa Lex Hortência, ela faz com que ela valha para todos os cidadãos romanos. É interessante, né, gente, a gente refletir, isso é um dos valores do pensamento histórico, a gente refletir sobre o nosso tempo também. É impossível não estudar essa história e não imaginar que um dos sentidos fundamentais de república, e aí já num sentido moderno, de república e de Estado de Direito, é a igualdade perante a lei. A Lex Hortência, ela é isso, ela simboliza isso. Então guardem esse nome, Lex Hortência.
No Brasil, a gente precisa de uma lex hortensia, né? Porque formalmente a lei vale para todos, a lei é igual para todos. Mas estamos todos aqui cansados de ver e de saber que, na prática, a lei se mostra com gradações diferentes conforme o status social, o poder, a influência, né? Qualquer exemplo que eu desse aqui acerca disso seria ultrapassado rapidamente. Todos os dias nós vemos exemplos de desigualdade perante a lei. A lei vale para mim, mas não vale para o outro. Para mim vale diferente, para o outro vale a mais. E a lex hortensia é essa marca da República Romana. Não tem nenhuma ilusão de que ela era linda e maravilhosa, né? A igualdade ali perante a lei era perfeita em Roma, evidente que não, mas mostra que é uma conquista, né? Uma conquista que se dá por esse conflito, por esse atrito entre ordens. Outra menção interessante de a gente fazer nesse momento é que é uma das inspirações também do pensamento de Marx. Quando Marx lê a história romana, ele menciona isso nos seus textos, ele vê ali em Roma o conflito entre patrícios e plebeus como uma das manifestações do chamado materialismo dialético, em que a história da humanidade é uma luta de classes, né? Então ele vai ver patrícios contra plebeus, servos contra senhores, burgueses contra proletários. Nesse ponto, a gente tem que ser crítico em relação ao pensamento de Marx, uma vez que a historiografia dos dias de hoje nos mostra que esse conflito entre patrícios e plebeus ele é muito mais processual, talvez, do que Marx tenha imaginado, e ele dura ou ele é pertinente apenas no começo da República. Ele rapidamente desaparece. Rapidamente em termos históricos, evidentemente, né? Então, a partir dessas conquistas, desculpem, tá, gente? Rapidamente em Roma são 200 anos. Mas essas conquistas, a sociedade romana de alguma forma acomoda patrícios e plebeus, e ao ponto de que, de meados a fins da República, essa distinção entre patrícios e plebeus, ela perde um pouco a importância, ela perde o sentido, né? O que passa a ser relevante na cultura romana e na sociedade romana é a ideia de nobre, nobilitas, não mais patrício ou plebeu, porque plebeu pode ser cônsul, plebeu pode ser general, plebeu pode ser senador, né? A partir de todo esse movimento que aqui eu já narrei. Bom, com isso, eu dei essa caracterização para vocês, eu quis apresentar para vocês essa caracterização da República Romana, da sociedade romana, e falar de maneira bastante genérica acerca das magistraturas e dos princípios das magistraturas.